Gravando, presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 28 de maio de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Peço desculpa porque eu estou meio fanhoso, todo congestionado aqui as vias aéreas superiores, mas se não entenderem, por favor, me avisem. Vamos, doutor Benício, muito obrigado por retornar essa Câmara. Sou eu que agradeço, Belmar. Privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez. Privilégio é nosso. Nós vamos iniciar pela Minalba. A doutora Thalita vai fazer a sustentação oral, eu sou o relator. Minalba, aqui é um pedido de retificação de julgado relativamente aos itens 2 e 3 do AIM, que trata de escrituração com CEFOP indevido em ambas. Aqui é relativo à entrada de mercadorias em operações de transferência de estabelecimentos. A nona Câmara, ela negou provimento ao recurso ordinário. Em face disso, o contribuinte apresentou o pedido de retificação de julgado. Doutora Thalita, fique à vontade para não tomar muito seu tempo com relatórios longos, que a senhora já disse já tem outro compromisso, né? Então, por favor, fique à vontade. Bom dia. A presente autuação fiscal, ela versa sobre 3 infrações tributárias, né? 2 delas, como já expôs o eminente conselheiro relator, versam sobre a aplicação de multa em face de uma infração relacionada à obrigação acessória no que se refere ao registro das operações nos livros fiscais informados via expede fiscal. Aqui, a empresa Minalba, ela produz e comercializa produtos sujeitos à substituição tributária, conforme convênio ICMS, né? Águas minerais, bebidas energéticas, refrigerantes. E nessas suas operações, ela recebeu em transferência e também como deu saída em transferência desses produtos sujeitos à substituição tributária. Diante dessa situação, ela registrou no seu SPED as operações quando da entrada das mercadorias no CFOP 14.008, quando, no entanto, a autoridade fazendária entendeu que o correto seria esse registro como operação normal no CFOP 1152. E nas saídas também houve o reproche fazendário por entender que não se tratavam de saídas de produto sujeitos à substituição tributária que estavam consignados com CFOP 5408 mais 5451. Isso porque, inobstante os produtos estivessem sujeitos à substituição tributária, no entendimento fazendário, que foi confirmado em sede de julgamento do recurso ordinário da empresa, entendeu-se que, embora os produtos sujeitos à substituição, naquelas operações em específicos, considerando que eram operações envolvendo indústria e empresa, estabelecimento filial, distribuidor, atacadista, a substituição não se aplicava. E aí seria devido, sim, a aplicação dessa penalidade, uma vez que ficava desconfigurada a substituição tributária nessa operação em específico.
e, no entanto, o auto de infração foi mantido em sua integralidade. Contudo, a empresa aduziu em seus argumentos, que é objeto do pedido de retificação, que na planilha que serviu de base à autuação, né, onde estão arroladas as operações autuadas, constavam diversas operações onde o CNPJ emitente dos documentos ou o CNPJ destinatário, quando se tratava de operações de saída, estavam diversos da empresa Minalba, o que descaracterizava a imputação inicial. Observem que nas planilhas acostadas à autuação fiscal, em seguida a esses CNPJs divergentes, se verifica muitas das vezes lacunas no que se refere a número da nota fiscal e até mesmo também a chave de acesso, né? Se for fazer um contexto dos demonstrativos, que estão as folhas 45, 49 e 50 a 237, se observa claramente que não tem esses elementos comprovadores da autuação fiscal. A Câmara, tentando dirimir essa dúvida, né, essa celeuma, converteu o julgamento em diligência para que a auditoria segregasse em planilhas distintas as operações onde constavam o CNPJ base da autuada, de planilha referente a onde as operações destacadas se referiam a CNPJs diferentes da autuada. Em resposta, juntou-se um parecer ratificando o teor das alegações da representação fiscal, aduzindo que, não obstante tivessem CNPJs diferentes, mas em busca das notas fiscais, havia restado comprovado por amostragem que se tratavam de operações, sim, transferência entre as empresas do mesmo estabelecimento. Contudo, esse parecer, esse resultado de diligência, né, ele se deu em um momento bem a posteriori de todas as manifestações do contribuinte, inclusive não constam essas notas em suas integralidades, com todas as informações, desde o nascedouro, para comprovar a autuação fiscal. Diante disso, e até mesmo para que não se tenha um cerceamento ao direito de defesa e se tenha uma concretude de uma ocorrência de infração tributária, se fazia necessário que todas as informações relacionadas a essas planilhas, né, onde constam CNPJs diversos e sem as informações de número de documento fiscal e sua chave de acesso, fossem acostadas desde do momento da lavratura do auto de infração. Diante disso, é que se pugna pelo acolhimento do pedido de retificação, porque, de fato, não tem a comprovação nos autos de que aquelas operações onde constam CNPJs diferentes se tratavam das mesmas operações autuadas e julgadas por essa ilustre Câmara, pelo que, nos termos do artigo 112 do CTN, se pugna pelo conhecimento do pedido de retificação e que o mesmo seja provido, ainda que parcialmente, para fins de exclusão das operações relacionadas às notas vinculadas a estabelecimentos distintos da Minalba, onde há diversas informações que não condizem com, de fato, a operação que foi realizada, uma vez que no demonstrativo acostado, repita-se mais uma vez,
não constam linhas sem indicação de CNPJ, sem indicação da chave de consulta da nota fiscal, que estão plenamente destacadas nas operações de folhas 938, 943 e folhas 11, 18, 12, 35, objeto de segregação por ocasião da diligência fiscal. E, por fim, requer-se a aplicação da súmula 10 para fins de incidência da Selic em relação à taxa de juros que foi aplicada anteriormente pelo fisco. São essas as considerações, ilustres conselheiros. Muito obrigado, doutora Thalita. Eu, como relator, não tenho questionamentos. Representação fiscal. Doutor Tortello, algum questionamento à patrona? Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Alexandre, algum questionamento? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo, algum questionamento? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Sérgio Benício, algum questionamento? Também não, senhor presidente. Perfeito. Então, com isso, eu vou passar ao voto, vou registrá-lo. Doutora Thalita, eu vou direto ao voto para não fazer uma leitura meio dinâmica aí para facilitar a sua vida. Aqui esse processo já teve um número muito grande de diligências, já passou por várias câmaras, tal, etc. E foi redistribuído e veio para mim relatar o pedido de retificação de julgado. Eu dou por cumpridas as diligências determinadas e digo: inicialmente, cumpre informar que o presente pedido de retificação de julgado foi anteriormente distribuído para a relatoria do ilustre juiz Rafael Tadeu Aires, que proferiu voto às folhas tais, porém, acolhendo a nona Câmara julgadora, não decidiu o mérito do PRJ, vez que converteu o julgamento em diligência, após o que se encerrou o mandato dos juízes desse tribunal relativamente ao biênio 2020-2021, motivo porque houve a redistribuição vindo a mim para relatar. Isto posto, vou ao julgamento do pedido de retificação e digo, eu peço desculpa mais uma vez, mas eu estou bem congestionado, tá, às vezes fica ruim de falar. E digo, a peticionária autuada sustenta a ocorrência de erro de fato com a seguinte fundamentação em síntese: transcrevo, que fala exatamente das planilhas, etc. e tal. E digo, de onde se vê que o presente pedido de retificação diz respeito apenas aos itens 2 e 3 do AIN. E transcrevo também o artigo 15 da Lei 13.457 de 2009, que diz que a decisão de qualquer instância administrativa que contiver erro de fato será passível de retificação, desde que haja demonstração precisa de fato apontado, etc. e tal. E digo, recolhe-se das alegações trazidas pela peticionária autuada em sua centralidade, que o acórdão retificando teria incorrido em erro, de fato, ao entender que o uso indevido dos CEFOPs tais pelo contribuinte restava configurado na medida em que se tratava de operações envolvendo estabelecimentos do mesmo titular, não varejistas, e, portanto, não sujeitos à substituição tributária na forma do artigo 264 do RICMES, o que não se coadunaria integralmente com a situação fática dos autos, dado que as planilhas elaboradas pela fiscalização, referindo-se aos demonstrativos fiscais de folhas tais, informariam informaria a existência de diversas operações onde consta como emitente ou destinatário empresa com CNPJ diverso dos estabelecimentos da empresa recorrente, ou seja, envolvendo empresas distintas. Em síntese, através do presente PRJ, pretende a peticionária autuada afastar parte das acusações fiscais noticiadas relativamente às operações descritas nos referidos demonstrativos, onde consta emitente, ou seja, empresa distinta, sugerindo em relação a essas que não seria o caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, o que não as socorre.
A uma porque, em sede de defesa e de recurso ordinário, a autuada não questionou os demonstrativos fiscais de folhas tais, aceitou-os tacitamente, não os controverteu tempestivamente, restando fulminada pela preclusão a oportunidade a tanto. A duas, porque foi a própria autuada quem afirmou, por diversas vezes, que as operações do caso são de transferências de mercadorias entre os seus estabelecimentos, sem excepcionar nenhuma das operações mencionadas nos referidos demonstrativos fiscais. Cito como exemplo o seguinte trecho da defesa, repetido no recurso ordinário às folhas tais. Transcrevo, vou poupá-los à leitura. Donde se vê que a autuada admitiu expressamente que as operações objeto dos itens 2 e 3 do AIN são de transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, e especialmente foi a autuada quem escriturou todas as operações em seus registros de entradas com CFOP 1409 e 5408, que se referem a transferências de mercadorias, o que afasta qualquer tentativa de inaugurar tardiamente controvérsia quanto a tais fatos incontroversos até o julgamento do recurso ordinário. Além disso, a tentativa de controverter fatos incontroversos, porque expressamente admitidos pela autuada, revela o seu comportamento contraditório nesses autos, o que encontra óbice no princípio nemo potest venire contra facto próprio, pois o nosso direito repudia o comportamento contraditório das partes, aniquilando tal tentativa por parte da autuada com presente pedido de retificação de julgado. Essa proibição do comportamento contraditório, só um parênteses aqui, me lembra muito do professor Fred Didier. Eu acho que ele é do Ceará também, não, ele é de Salvador, não é, doutora Thalita? Eu não lembro. Ou ele Não, é ele não é alencarino. Não, pensei que... Não, ele é de Salvador, é verdade, é verdade. Grande professor. Voltando, em que pese isso, não se desconhece que os demonstrativos fiscais apresentam inconsistências em alguns de seus campos, como bem observado pela douta representação fiscal, quando aduz, aí eu cito um trechinho do que ela fala sobre isso, que em alguns lugares não há indicação do CNPJ, etc. e tal. E digo, porém, a ausência ou imprecisão de um dado ou outro não prejudicou o entendimento das notas fiscais a que se referem, pois os demais elementos identificativos, número da nota fiscal, chave da nota fiscal, data, valor, base de cálculo, etc., permitiram a sua exata compreensão, tanto que a própria autuada não questionou tais demonstrativos tempestivamente em sua defesa ou no recurso ordinário, reitere-se. Isso posto, resta certo e incontroverso nos autos que as operações tratadas nos itens 2 e 3 do AIN foram de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da autuada. Considerando que a decisão retificanda foi tomada partindo do mesmo entendimento de que as referidas operações foram de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, não há falar em erro de fato sobre os fundamentos utilizados pela peticionária autuada, vez que, à luz do conceito trazido pelo parágrafo 1º do artigo 966 do novo Código de Processo Civil, há erro de fato quando a decisão recidenda, no caso, lá naquele, o que diz a lei, quando a decisão rescindenda, admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo certo que a decisão retificanda não admitiu fato inexistente, nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. E assim sendo, quanto ao mérito propriamente dito, não se conhece do pedido de retificação de julgado, por não ser ele fundado em erro de fato a decisão retificanda. Indo adiante, verifica-se que, quanto aos juros, assim se manifestou a douta representação fiscal. Ela pede para aplicar a súmula 10 revisada. E digo, transcrevo e digo, acatando o pedido da douta representação fiscal, determina-se que os juros aplicáveis ao caso sejam calculados em conformidade com a taxa Selic. Do exposto,
não conheço do pedido de retificação da autuada, porém fica determinado que os juros sejam adequados à súmula 10 de 2017, revisada em 9 de 6 de 2022. Senhores, esse é o meu voto que submeto à discussão. Doutor Tortello, enquanto isso eu vou juntando o voto no empate. Doutor Tortello. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Acompanho seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo. Acompanhar seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Benício. Estou acompanhando o seu voto também, senhor presidente. Muito obrigado. Terminando de juntá-lo aqui. Estou brigando aqui com o empate também, com o editor. Vamos lá. Encerrando os debates, ainda não vou conseguir, não aparece. Agora sim. Quórum. Doutor Benício, quórum. Nessa tela, tem embaixo. Agora sim. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Thalita, então foi negado o provimento. Doutora Thalita já saiu? Já. Muito bem. Próximo. Doutor Paulo. Doutor Paulo Ricardo. Vamos lá? Doutor Paulo Seara. Certo, doutor? Olá, bom dia. Isso, perfeito. O relator da Seara é o doutor Paulo Maceta. Doutor, o senhor abre mão da leitura do relatório? Sim, sem Paulo? problemas. Ok, doutor Paulo, doutor Maceta, vamos... Paulo e Paulo, né? Vamos no resumo da acusação? Ok. É somente uma acusação, que é deixar de pagar o ICMS pelo fato de ter indicado a Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio como destino das mercadorias. Entretanto, seus ingressos não foram comprovados decorrido o prazo de 120 dias contados da emissão das notas fiscais eletrônicas. Essa é a Perfeito, infração. Obrigado, doutor Paulo Maceta. Doutor Paulo Ricardo, por favor. Olá, bom dia novamente. Cumprimento os senhores julgadores. Bom, tentando ser objetivo na sustentação oral, né? A acusação fiscal já muito bem resumida pelo relator, então trata-se de uma discussão já de conhecimento, né, deste Tribunal Administrativo. A acusação fiscal, portanto, é a não comprovação do internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Especificamente, não teria comprovado o contribuinte, o internamento, por não ter lançado o evento de confirmação de internalização das mercadorias na SUFRAMA nas notas fiscais. São 30 notas fiscais ao todo,
E na defesa oral, eu buscarei pontuar alguns elementos da defesa que nós entendemos serem essenciais para a decisão que nós rogamos sejam considerados pelos senhores. Em primeiro lugar, eu ressalto que a legislação que pautou a acusação fiscal prevê uma presunção, né? Então, uma presunção de que não há internamento nos casos em que o contribuinte não tenha lançado esse evento na nota fiscal, que é um aspecto formal de toda essa operação, o lançamento de um evento na nota fiscal. Todavia, o contribuinte juntou uma série de outros documentos, né, para além de não ter, segundo o fisco, cumprido com essa obrigação acessória, foram juntados diversos documentos que comprovam a legitimidade da fruição desse benefício fiscal, uma vez que há uma série de documentos que comprovam o internamento dessas mercadorias nessas regiões incentivadas. A iniciar, claro, pelas notas fiscais, né, os documentos fiscais são idôneos e elencam como destinatário municípios que estão nestas áreas incentivadas, tanto que o auto de infração cobra a alíquota de 7%, ou seja, não declara-se inidôneo o documento fiscal, a operação ela é legítima, tanto que se cobrou a alíquota interestadual, ou seja, reconheceu-se remetente, destinatário e a legitimidade das operações. Para além disso, nós temos os conhecimentos de transporte, ou seja, a demonstração por um documento fiscal também idôneo do trânsito físico dessas mercadorias, então não são notas fiscais simbólicas, houve de fato a remessa dessas mercadorias para esses municípios. Além disso, nós temos um documento oficial, um ato administrativo das secretarias de fazenda do destinatário, né, ao qual está vinculado o destinatário, atestando o recebimento dessas notas fiscais, dessas mercadorias no seu território, e nesse sentido, né, o batimento, ou como se diz, a selagem desses documentos fiscais pela Secretaria de Fazenda do Destino é um meio pelo qual se comprova o internamento dessas mercadorias também. A legislação da SUFRAMA, na sua portaria 834 de 2019, prevê justamente isso no seu artigo 7º, que diz o seguinte: a confirmação do ingresso físico das mercadorias dar-se-á mediante os seguintes procedimentos. Inciso 1, desembaraço da nota fiscal na Secretaria de Fazenda do destino. Ou seja, a própria SUFRAMA reconhece esse elemento como um elemento capaz de comprovar o internamento das mercadorias nessas regiões, não obstante haver um procedimento formal para isso. Eu ressalto, inclusive, que essa legislação prevê, inclusive, que as secretarias de Fazenda devem comunicar esse ato, né, esse desembaraço, para a SUFRAMA, ou seja, um elemento que corrobora o fato de que a SUFRAMA tinha ciência também desses internamentos, não obstante a ausência do evento na nota fiscal. Além disso, para algumas das notas autuadas, são 4 notas autuadas, que se referem a transferências. Então, saiu a mercadoria de uma filial da Seara em São Paulo para uma filial na Zona Franca de Manaus. E para essas operações, nós temos também a escrituração como notas fiscais de entrada no livro de entradas da filial destinatária, ou seja, mais um elemento comprovando a internalização dessas mercadorias. Então, vejam que há um plexo, um arcabouço de documentos que corroboram com a legitimidade do contribuinte de usufruir desses benefícios fiscais. Eu também friso que são 30 notas fiscais, e para ao menos 17 dessas notas, nós temos os PINs gerados, abertos, né, que é o protocolo de internalização das mercadorias, que é o sistema gerido pela SUFRAMA. E a obrigação que cabia à autuada foi cumprida no caso concreto, que seria justamente a abertura desse PIN. O próprio convênio 134 de 2019, que é o convênio citado na acusação fiscal,
prevê na sua cláusula quarta todo o passo a passo desse PIN, né, desse protocolo, todas as etapas, sendo que a única que realmente cabe ao remetente é a geração do PIN. A sua cláusula quarta diz o seguinte, eu peço licença para ler um trecho, a cláusula da cláusula quarta. A formalização do ingresso nas áreas de que trata este convênio dar-se-á no sistema de controle eletrônico, previsto na cláusula 2ª do convênio, mediante os seguintes procedimentos. E aqui os incisos elencam todas essas etapas. O inciso 1, solicitação do registro eletrônico, sob a responsabilidade do remetente, para a geração do PIN eletrônico. Inciso 2, confirmação do registro eletrônico pelo destinatário, ou seja, uma responsabilidade do destinatário. Inciso 3, desembaraço da nota fiscal na Cefaz do estabelecimento destinatário, ou seja, uma responsabilidade do ente fazendário. Inciso 4, confirmação pelo destinatário do recebimento dos produtos. Inciso 5, a vistoria no canal pela SUFRAMA. Inciso 6, cruzamento dos dados da Cefaz com a SUFRAMA. Enfim, uma série de outros passos que não dizem respeito ao remetente, ou seja, aquilo que cabia ao remetente foi realizado em ao menos 17 das 30 notas fiscais autuadas. Então, o que se demonstra é a atitude diligente da Seara de comprovar por vários outros meios a internalização dessas mercadorias. E eu também ressalto que, não obstante tratar a acusação fiscal de ser esse benefício uma isenção fiscal, há um regramento constitucional sobre isso, há um entendimento de que essas operações são, inclusive, imunes, e, nesse sentido, não poderia essa imunidade, né, por assim dizer, ser cerceada pela legislação infralegal, por regulamento ou mesmo por um convênio de CMS. E isso tão só já seria suficiente para se afastar todas essas presunções relativas com relação ao lançamento do evento, a nota fiscal, como o único elemento comprobatório da internalização dessas mercadorias. Então, para encerrar, diante disso, nós entendemos que há elementos de verdade material que devem ser levados em consideração na decisão. Há uma série de acórdãos, né, do tribunal acolhendo o princípio da verdade material como um princípio norteador, né, de suas decisões. Então, nós pleiteamos pelo cancelamento do auto de infração, ou pelo menos a sua substancial redução diante dos elementos trazidos, ou ao menos que sejam convertidos os autos, o julgamento em diligência, para que seja verificada essa documentação, inclusive para se concretizar ampla defesa ou contraditório, que sejam analisados os documentos, as provas trazidas pelo contribuinte. Desse modo, eu encerro a sustentação oral, agradeço pela palavra e fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Ricardo Moraes. Doutor Paulo Maceta, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Tortello, algum questionamento ao patrono? Também nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre, algum questionamento? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Benício, algum questionamento? Também não, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutor Paulo, vamos ao voto? Vamos sim. Meu voto no item 10. A infração do presidente em trato de falta de pagamento de ICMS por ter indicado destino das mercadorias nas notas fiscais como Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio, porém sem a comprovação do ingresso. A isenção de ICMS para remessas de mercadorias da Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio, os quais são previstos no artigo 84 e 5º do RICMES, respectivamente. O parágrafo 6º do artigo 84 do RICMES estabelece que as isenções são condicionadas à constatação do ingresso que é divulgada pela SUFRAMA. Já o convênio ICMS 134/2019 define no parágrafo único de sua cláusula 2ª que o protocolo de ingresso da mercadoria nacional eletrônica, o PIN, é documento obrigatório. Certo é
que se, como argumento autuado, não ocorrer a emissão do PIN por mora da SUFRAMA ou autuada em linha com o parágrafo 7º do artigo 84, anexo 1 do RICMES, deveria solicitar da Secretaria da Fazenda do Amazonas ou da SUFRAMA o procedimento denominado vistoria técnica para comprovar o ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas. Ainda, de acordo com o citado normativo, tal procedimento deve ser solicitado antes que o imposto tenha sido reclamado. Assim, não havendo apresentação do PIN ou do parecer de vistoria técnica, resta que as mercadorias não são abarcadas pela isenção. Mesmo que a autuada alegue que há outros indícios de que a mercadoria entrou na Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio, temos que, em linha com o inciso 2º do artigo 111 do CTN, a interpretação da legislação nos casos de isenção deve ser feita de forma literal. Cabe destacar que o parágrafo 5º do artigo 84 do anexo 1 do RICMES deixa claro que a inserção de selo nas notas fiscais não constitui prova de ingresso da mercadoria na Zona Franca ou área de livre comércio. Resta, portanto, que não foram cumpridas as condicionantes para a outorga da isenção e, portanto, a infração deve ser mantida. A alegação da autuada de que não devem ser aplicados os juros sobre a multa antes da lavratura do AIM também não merece prosperar. Ocorre que o que incide sobre a multa não são juros, e sim a atualização do valor básico da multa, em linha com o parágrafo 4º do artigo 565 do RICMES, a qual incide a partir do dia seguinte ao do vencimento do imposto. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. Presidente, é assim que eu voto. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Apenas parabenizar o relator pelo voto. Muito obrigado, doutor Alexandre. Nenhum questionamento, presidente. Acompanho o voto. Muito obrigado, doutor Benício. No mesmo sentido também, senhor presidente. Perfeito, muito obrigado. Eu também acompanho o voto do relator. Com isso, encerro o debate. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Paulo Ricardo. Então, foi negado o provimento nos termos do voto do relator, ok? Muito obrigado e tenha um bom dia. E obrigado. Desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Eu estou vendo que tem o doutor Jailson. Doutor Jailson, o senhor vai acompanhar? Olá, boa tarde. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Sim, tudo bem? Estou pela contribuinte AFC, eu vou acompanhar o resultado do... Perfeito. Do julgamento. Obrigado. Isso. Então, vamos lá. AFC, o relator do doutor Alexandre. Doutor Alexandre, vamos lá. O voto. Pois não. Bom dia a todos. Aqui a empresa também é acusada em apenas um item. Trata-se de uma operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Se não me engano, a situação oral foi feita na última sessão, e aqui eu vou ao meu voto. O recurso ordinário do contribuinte pode ser conhecido por preencher os requisitos de lei para tanto, motivo pelo qual passo a sua análise. Conforme relatado, a contribuinte foi autuada por deixar de recolher ICMS no período de setembro de 2019 a abril de 2020, em operações de transferência de mercadorias realizadas entre seus estabelecimentos. Sustenta a contribuinte nesses autos, desde a sua defesa, a nulidade do auto de infração, por descumprimento das regras da Portaria CAT 115 de 2014, que prevê o referendo da Comissão de Controle de Qualidade, pedido que não pode lhe ser deferido, tendo em vista que, em 31 de julho de 2023, referida portaria foi expressamente revogada pela Portaria SRE 51 de 2023,
cujo teor eu transcrevo aqui a seguir, e lá no artigo 3º fala: fica revogada a portaria CAT 115, de 7 de novembro de 2014. Assim, em 31 de julho de 2023, ocorreu a revogação da portaria CAT 115 pela portaria SRE 51, deixando de existir no ordenamento jurídico paulista a obrigatoriedade de prévia análise pela Comissão de Controle de Qualidade para a lavratura de acusações fiscais. Fato que assume importância, porque a presente acusação fiscal foi lavrada em 12 de agosto de 2024, ou seja, em momento no qual a alteração normativa já havia ocorrido. Nesses termos, não acolho referida preliminar recursal. A alegação de nulidade do AIM por ausência disjuntada de relatório circunstanciado, resultando em cerceamento de defesa, também não é acolhida, pois a descrição da conduta infracional foi apresentada a contento, tanto no campo que trata do relato da infração, quanto no campo de observações. Vejamos, e aqui eu transcrevo, que consta lá do próprio formulário do auto de infração, e a gente vê no campo de observações que o fiscal detalhou aqui os motivos da acusação fiscal como se fosse o relatório circunstanciado. É até longo. Eu sigo no meu voto. Como visto, as informações constantes do campo de observações do próprio formulário do AIM inaugural foram suficientemente claras e detalhadas, esclarecendo a contribuinte os motivos pelos quais a acusação fiscal estava sendo lavrada, tanto que lhe permitiu apresentar peça de defesa e recurso ordinário muito bem estruturados e abordando com acuidade todas as matérias da defesa que poderiam ser tratadas, demonstrando à contribuinte ter conhecimento dos detalhes da acusação fiscal, razão pela qual não se mostra presente o alegado cessamento do direito de defesa. Afasto, portanto, referida preliminar. Quanto ao mérito, a contribuinte sustenta que, a despeito do STF ter modulado os efeitos de sua decisão na ADC 49, a partir do exercício financeiro de 2024, referida modulação não implica que autos de infração lavrados em relação a fatos geradores anteriores a janeiro de 2024, ou cujos contribuintes não façam parte de ações judiciais ou administrativas ainda sem solução, até 29 de abril de 2021, devam reconhecer como devidos o ICMS incidente sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, pois o STF não teria inovado em sua decisão. Entende ser aplicável o limite temporal estabelecido no julgamento do embargo de declaração, ser inaplicável o limite temporal estabelecido no julgamento do embargo de declaração na DC 49, para os casos dos quais o Poder Judiciário já havia reconhecido o direito ao não recolhimento do ICMS em operações de transferência. Entretanto, em que pese o bem elaborado trabalho de defesa elaborado pela contribuinte, seu pleito não pode ser provido por este órgão administrativo de julgamento, se não vejamos. É fato incontroverso que o STF, ao modular os efeitos da decisão de mérito proferida na DC 49, foi claro ao definir que a não incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular só se aplicaria a partir do exercício financeiro de 2024, exceto em relação a processos administrativos e judiciais já em trâmite e pendentes de julgamento até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito do ADC 49, ocorrida em 29 de abril de 2021. Eis a ementa dos julgamentos mencionados em embargo de declaração, que eu transcrevo aqui a seguir. Sigo no meu voto. Ora, o presente processo administrativo ainda não tinha sido instaurado na data em que publicada a ata de julgamento de mérito da DC 49, pois a presente acusação fiscal só foi lavrada em 12 de agosto de 2024, com notificação da contribuinte em 26 de agosto de 2024, datas posteriores à publicação da ata de julgamento de mérito da DC 49. Embora existam eu vou ter que editar o voto mais adiante. Embora existam precedentes judiciais apresentados pela contribuinte tratando do mesmo tema, sejam em recentes decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seja a exemplo da súmula 166 do STJ, há muito consolidada, no caso desses autos, referido entendimento, materializado pela DC 49, não irradia seus efeitos sobre a acusação fiscal ora analisada, por não se incluir das exceções estabelecidas pelo STF, quanto da modulação dos efeitos. Também não pode prosperar o entendimento apresentado pela contribuinte em seus memoriais, ao mencionar decisão proferida
recentemente pela terceira Câmara do TJ São Paulo, de que não há como se... Eu vou à decisão, né? Diz o TJ São Paulo, não há como se concluir que referida modulação de efeitos implique a possibilidade de cobrança de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro mesmo contribuinte, pouco importando, então, a data em que é distribuído o mandado de segurança. Sigo isso porque, referido entendimento jurisprudencial, demandaria exegese diversa do texto materializado pelo STF, ao modular os efeitos da DC 49, exigindo, em consequência, o afastamento da legislação ainda vigente no período em que lavrada a presente acusação fiscal. Importante mencionar que, a despeito do quanto decidido pelo STF, no julgamento da DC 49, o panorama legal da Lei Complementar 87 de 96 só veio a ser alterado com a edição da Lei Complementar 204 de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, ocasião na qual a disposição, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, foi extraída do texto do artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar. Some-se a tudo isso o fato de que os órgãos de julgamento da CFA São Paulo têm sua atuação regulamentada pela Lei 13.457, lei essa que contém restrição expressa de que sejam proferidas decisões afastando a aplicação de lei, a não ser nas exceções previstas no seu artigo 28. O inciso 1 fala em ação direta de constitucionalidade. É fato que, para o caso em tela, o entendimento proferido do STF na DC 49 se enquadraria na exceção do inciso 1 do artigo 28 do transcrito, desde que, e somente se sua aplicação não tivesse a ser submetida à modulação de efeitos, como ocorreu, motivo pelo qual entendo não ser possível a este egrégio tribunal acolher a tese sustentada pela contribuinte. Por tal razão, correto entendimento exarado pela dota representação fiscal em suas contrarrazões, ser inaplicável o entendimento materializado pela DC 49 para acusações fiscais lavradas após 1º de janeiro de 2024 com relação a fatos geradores anteriores a 31 de 2 de 2023. Importante mencionar que a Câmara Superior desse tribunal vem manifestando entendimento unânime sobre o tema, como se vê de julgado recente, 8 de maio de 2025, realizado nos autos do processo 5.012.191, tendo como relatora a doutora a juíza Cacilda Peixoto, que conhecia o recurso especial da contribuinte e ele negou provimento, conforme a ementa de referida decisão que segue transcrita. Só finalzinho da decisão. Modulação dos efeitos da decisão da DC 49 pelo STF, marco temporal, aí lavrado em 2 de 6 de 2023, contribuinte que não possuía processo administrativo ou judicial sobre o tema na data da publicação da decisão de mérito. Presente feito, não se enquadra nas hipóteses de exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STF, exigência de CMS sobre transferências entre estabelecimentos mantida, precedentes, recurso especial do contribuinte conhecido e desprovido. Sigo no voto. Nesses termos, entendo que no mérito a decisão recorrida deve ser mantida nos termos aqui proferida. Quanto aos juros de mora, sustenta o contribuinte que, sendo eles devidos pela impontualidade, só poderiam incidir a partir da reforma da decisão que afastou a exigência de CMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos. Assim, o início do cômputo dos juros do AIN não poderia... só um minuto para fazer referência. No meu relatório, eu menciono que o contribuinte ajuizou, impetrou mandado de segurança, anteriormente à lavratura do auto de fração. Esse mandado de segurança foi a julgamento final no STF e ele se encerra em momento anterior da lavratura do auto de fração. Então, sigo aqui para poder ter lógica o argumento. Quanto aos juros de mora, sustenta o contribuinte que, sendo eles devidos pela impontualidade, só poderiam incidir a partir da reforma da decisão que afastou a exigência do CMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos. Assim, o início do cômputo dos juros do AIN não poderia ocorrer em 21 de 10 de 2019, isso porque o acordo do TJ São Paulo, que lhe foi favorável, só foi reformado pelo STF em 1 de 9 de 2023, motivo pelo qual entende que até outubro de 2023, o não recolhimento de CMS nas operações tratadas pelo AIN exordial não implicava em ilícito a ensejar a aplicação de penalidade. Entretanto, esse pleito também não lhe pode ser deferido. Isso porque, referido mandado de segurança, nasce e se extingue muito antes da lavratura da presente acusação fiscal e, tendo ao final sido denegada a segurança pelo STF, resulta que os efeitos da liminar deferida em segunda instância pelo TJ São Paulo
perde totalmente seus efeitos, pois a cassação tem efeito ex tunc, retornando a situação fática ao status anterior ao seu deferimento, conforme posição adotada pelo STJ sobre o tema, que é o que menciona uma jurisprudência, que fala que a sentença que nega a segurança é de caráter declaratório negativo, cujo efeito, como se diz, retroage à data da impetração. Assim, se da liminar se suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, decorreu algum efeito, com o advento da sentença denegatória, não mais subsiste. Mas, o final é dizer, o ato administrativo revigora, recobra sua eficácia, como se nunca tivesse perdido. Na mesma linha, é o entendimento sumulado pelo STF, súmula 405 do STF. Denegado o mandato de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Assim, segundo meu voto, assim, no momento em que foi lavrado o auto inaugural, não mais havia que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial que, surtindo seus efeitos, autorizasse o deslocamento da data de início do cômputo dos juros para momento posterior ao da ocorrência dos fatos geradores exigidos pelo físico, motivo pelo qual o referido pleito também não pode ser provido. Nestes termos, conheço o recurso ordinário da contribuinte e a ele nego o provimento, mantendo-se a decisão incorrida nos termos em que proferida. Tem que fazer aquela correção do voto, presidente. Está habilitado. Só encontrar aqui. Enquanto o doutor Alexandre vai fazendo a correção do voto, já vou abrir debates. Representação fiscal, doutor Totelo. Nada a acrescentar, senhor presidente, apenas parabenizar o relator pelo voto. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente, vou acompanhar o relator. Muito obrigado. Doutor Benício. Também não tenho nenhuma colocação, só dizer que vou acompanhar o voto do relator. Muito obrigado, doutor Benício. Eu também acompanho o voto do relator. Doutor Alexandre, assim que concluir, o senhor avisa, por favor. Eu creio que já está corrigido. Já apareceu aqui, muito obrigado. Encerrando debates. Fórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. E o último processo é Volkswagen. Eu sou o relator. Eu já antecipei o voto para vocês. Obrigado, bom dia a todos. Opa, desculpe, doutor. Doutor Jailson, me perdoe. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Trabalho. Também. Até mais. Bom dia, doutor. Peço desculpas. Até mais. Só registrando o meu voto aqui. Muito bem, são 3 acusações fiscais. A primeira é crédito indevido
Aqui, vou fazer um resumo para vocês. Aqui é a aquisição interestadual de lubrificantes. O contribuinte, no item, ele se creditou do imposto indevidamente destacado nas notas fiscais do seu vendedor, do remetente. No item 2, a emissão de documentos e a correspondente entrada de mercadorias. E o item 3 é falta de solicitação de cancelamento de documentos fiscais de saídas emitidos. O contribuinte emitiu notas fiscais de saída, que trata o item 3, não cancelou, porque alegou que as mercadorias não ocorreram, as operações não ocorreram, ele não cancelou. E, em seu lugar, ele pegou e emitiu notas fiscais de entradas. 2 erros, e um não justifica o outro. No meu voto, como eu já antecipei, eu estou mantendo os 3 itens, porque a aquisição interestadual de combustíveis e lubrificantes, que no caso são só lubrificantes, ela vem com a não incidência do imposto. Então, não nasce o direito ao crédito, né? Não há dúvidas que são operações interestaduais com lubrificante, portanto, não tem direito ao crédito. O contribuinte fala que é caso de substituição tributária, tal, também não é o caso, como eu expus no meu voto. Quanto ao item 3, ele ele nem controverte praticamente isso. O recurso, aliás, é muito objetivo, ele nem controverte isso, e ou seja, ele admite, mesmo que tacitamente, que não cancelou as notas, tanto que emitiu notas fiscais de entradas do item 2 para anular os efeitos fiscais. Isso não encontra previsão na legislação. Então, estou mantendo todos os itens e estou dando parcial provimento, porque estou para aplicar os juros na forma definida pela súmula 10 de 2017 revisada. É como voto, em discussão. Doutor Tortello. Apenas parabenizá-lo pelo voto, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Acompanhe seu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Acompanhe o voto, presidente. Muito obrigado, doutor Benício. Acompanho o voto também, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrado o debate. Quórum. Em votação. Presidente, meu computador travou aqui. Ok, sem problema. Eu Quem abriu a vou, configuração eu confirmação vou de quórum? reabrir debates para te permitir confirmar o quórum. Ok? Destravou? Sim. Tá, então vamos lá. Encerrando os debates. Quórum. Agora vai aparecer. Consegue confirmar o quórum, doutor Alexandre? Tive que sair da página e voltar. Agora tá. sim. Apareceu. Ok. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 28 de maio de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Doutor Jair Oswaldo, vamos encerrar
a live, por favor.